a Mari, eu não tenho dúvida que esses policiais federais que hoje investigam o caso da Marielle vão resolver o caso. Eu tenho plena confiança. O que te dá essa confiança toda? Primeiro que eu conheço eles, sei da competência que eles têm, sei da dedicação que eles estão no caso. Acho que a gente perdeu um tempo muito precioso no início por incompetência e por desvios de determinadas pessoas, que eu não vou citar quem, que deveriam investigar e não investigaram corretamente. Quando eles concluírem a investigação, que eu espero que seja rápido, aí vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. E aí a gente pode até voltar aqui para falar desse caso. Agora, eu não tenho dúvida. Quem vai dizer quem matou? Quem matou, eu acho que está preso, inclusive. Quem atirou, são provas muito contundentes. Claro que ele vai a julgamento e ele tem direito ao julgamento. Tá vendo? Ele tem direito ao julgamento, né? O assassino da Marielle, que hoje está preso, ele tem direito a um julgamento. Tem direito a um julgamento justo, com direito de defesa. Isso é defender a democracia. Isso é defender, né? É isso. Ele merece um julgamento. É isso. Eu tenho muita convicção, mas a minha convicção não basta, né? Você tem que ter provas, tem que ter julgamento, etc. Tal, de que ele é o autor do homicídio. Tem um mandante, que eu também não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que esse mandante remete a alguma situação política do Rio de Janeiro. Qual é a situação? Cabe à Polícia Federal, quando concluir o caso, dizer eu não me precipito. Agora, é uma motivação política. A Marielle não foi morta por uma dívida, não foi morta por uma ação passional. Claro, acho que isso ficou claro. Ela né? não há dúvida, então. Ela é morta por uma razão política. Uhum. Né? Eu desconfio que ela não foi morta por nada que ela fez, porque não havia nenhuma ameaça contra ela, mas pelo que ela representava, que era muito forte. Tá. Então, assim, quando a gente descobrir quem é o mandante, a gente vai descobrir que política é essa do Rio de Janeiro, que ganhou tantas eleições, que é capaz de ser movida por um grupo criminoso em vários sentidos, inclusive o de matar uma pessoa. Né? Dá pra gente pensar também que é possível que tenha acontecido outras vezes, mas com menos repercussão também. Eu acho que quem fez com a Marielle não imaginou que fosse ter a repercussão que teve. Uhum. Né? Errou. Né? Porque já não entendia a dimensão do que ela representava. Não só ela, mas um movimento e uma realidade que se impunha ali. Né? Lamentavelmente, cara, é importante falar isso para quem te assiste, assim, lamentavelmente fizeram sobre a morte da Marielle uma disputa ideológica e política também que não deveriam fazer. Assim como não deveriam condenar o Paulo Freire, e você concorda comigo, não deveriam pegar um homicídio de uma mulher, né? A morte violenta de uma mulher negra, parlamentar, né? Você pode não concordar com ela, você pode não gostar das ideias dela, você pode não votar nela, ok. Mas você fazer sobre a disputa da morte dela, uma disputa ideológica, né, que separa grupos políticos, a gente está falando de um homicídio, cara. A gente está falando de uma mãe, a gente está falando de uma filha, a gente está falando de uma mulher que perdeu a vida, que foi assassinada. Isso é doente, isso é doentio. Fazer disputa ideológica ali, né, com fake news, dizer que ela era uma coisa que nunca foi, né? Era mulher de bandido, porque ela era uma mulher negra, assim. A gente foi no fundo do poço, né? No fundo do poço do ser humano, a gente foi naquele momento ali. Tinham fake news produzidas sobre ela, Igor, quando o corpo dela estava dentro do carro ainda. Entendeu? Assim, a primeira fake news que eu recebi, que me mandaram, que me mostraram, eu estava na cena do crime, né? Eu fui um dos primeiros a ser avisado e cheguei do lado do delegado, né? Ela estava dentro do carro ainda. Então, assim, é um negócio muito violento, cara. Lembra que eu falei dos extremismos? Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Isso não pode. Então, para. A gente precisa parar um pouco. Mesmo que ela fosse bandida. Cara, não é assim que... Não é com esse... Não tem... Era uma pessoa dentro de um carro indo para um determinado lugar que passou uns caras e rebentaram o carro inteiro, mataram um monte de gente junto com ela, inclusive, né? Mataram mais 2 caras, não foi? Não, ela e o motorista. Ela e o motorista, então. Mataram ela e o motorista. O Anderson. O Anderson. Que deixa um filho, o Arthur, né? Um menino especial, deixa a Ágata, a mulher, deixa uma família. Tem uma história também, o Anderson, né? Sim. Pegar isso e tentar justificar, qualquer justificativa é estranho, meio desumano mesmo. Piora muito quando você está falando... Obrigado. Piora muito quando você está falando de uma vereadora,
de uma mulher que representava algo na democracia brasileira, né? Piora demais. Piora demais. E ela é morta por uma razão política. Por isso é tão importante. Ah, mas vocês falam da Marielle e tantos outros casos. Tá bom, cara, mas a Marielle é reveladora do Rio de Janeiro. Ela é reveladora desse Rio de Janeiro que a gente tem que disputá-lo. Você quer que eu disputar o Rio de Janeiro? Eu quero. O Brasil tem que querer, porque o Rio de Janeiro não é um lugar qualquer no Brasil. Então, disputar o sentido... Não estou falando de partido A, B ou C, ou a figura A, B ou C ganhar a eleição. Estou falando de disputar um Rio de Janeiro onde Marielles possam viver, possam ser eleitas, né? Possam ter um pré-vestibular comunitário, não corram risco de serem assassinadas, onde, pelo que você pensa, você não possa ser ameaçado. É fundamental, é devolver civilidade, né? Devolver perspectiva de futuro. Cara, pra mim é muito chocante, Marcelo, de verdade. Muito chocante a gente tá tendo que discutir isso em 2023, cara. Pois é. Mas tem, né? É muito chocante. E assim, eu não sou... Provavelmente não votaria na Marielle. É isso que eu tô dizendo. Sei lá, penso diferente dela. Mas ela pode não te representar. Exato. Nenhum problema nessa história. Agora, porra, chegar assim, porque ela não me representa, eu falar bem feito que morreu, aí, meu irmão, aí eu tenho que rever meu conceito de humanidade. Então, fazer disso uma disputa ideológica, tentar matá-la na sua imagem, na sua representatividade, porque eu estou disputando um projeto de país que não pode caber uma pessoa como Marielle num projeto político, isso é muito grave. Nós fomos para um lugar da política muito grave. É isso que eu estou tentando, assim, muito pedagogicamente conversar em todo lugar que eu vou. A gente não pode achar que isso é normal, né? É claro que eu estou falando de uma pessoa que eu amo, que amei profundamente, era minha grande amiga, 10 anos juntos trabalhando, foi eleita vereador quando eu fui candidato, ela foi eleita vereadora quando eu fui candidato a prefeita e fui para o segundo turno e ela era unha e carne comigo. Fez um mandato, estava feliz da vida, né? Eu falei com ela um dia antes da morte dela, a gente programou umas coisas no final de semana, eu não tinha a menor ideia que a vida dela podia acabar no dia seguinte. Porque não tinha nada que ela tivesse feito, entendeu? Ah, não, mas ela foi imprudente, ela fez... Cara, não se justifica isso, ela não fez nada, e mesmo que tivesse sido, mesmo que ela, entendeu? Assim, ela queria ter uma vida ali, representativa das bandeiras que ela acreditava que fossem fundamentais e eram. Assim, e o mundo reage a isso. O mundo reage a isso. O mundo reagiu a isso. O mundo reage a isso. Quando o mundo reage a isso é porque é um debate civilizatório mesmo, né? Assim, peraí, né? Isso aqui não dá. E aí, lamentavelmente, a investigação da Marielle recaiu sobre a investigação também essa disputa. Essa disputa recaiu sobre a investigação. Só que hoje essa investigação está na mão de gente séria, de gente competente da Polícia Federal. E que vai chegar ao mandante. E que vai fechar o caso, né? E aí a gente vai poder ser mais revelador ainda em relação a que Rio de Janeiro é esse que eu estou tentando aqui falar, que tem jeito, que eu acredito, que eu amo esse Rio de Janeiro e que tem que ser disputado, mas que não é simples, né? Porque a gente chegou aí num lugar muito grave.